Quando Jesus foi falar dele mesmo, ele falou que ele era o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém ia ao Pai senão por ele. E o mais normal é que nós pensemos nesse caminho como direção. Jesus é a direção e nós andamos nessa direção, uma direção onde há uma luz acesa, uma direção verdadeira. E nesse caminho, nessa direção, nós chegamos ao Pai. Mas eu comecei a entender que não é assim. Não é assim porque Jesus fala que ele é o caminho. Ele não é a direção, ele é o caminho. É muito mais como se ele fosse de fato o caminho físico, se ele fosse de fato a terra em que se pisa. Você já viu uma estrada de terra com cerca dos dois lados? É como se Jesus fosse essa estrada de terra. Ali antes havia um pasto, havia irregularidades, havia buracos, havia todo tipo de imperfeições na pista. Mas aí veio uma série de trabalhadores, ou então uma única pessoa muito interessada, ou então máquinas, e abriram um caminho. Todos os lugares que eram altos foram abaixados e todos os lugares que eram baixos foram erguidos. O caminho foi feito. Jesus é como esse caminho. Ele foi pisado. Tudo nele se tornou plano para que nós pudéssemos andar. E talvez pareça estranho eu falar isso, mas Isaías 53 narra como Jesus foi pisado para que nós pudéssemos passar por ele. Ele é um caminho pelo qual nós andamos. Nós precisamos andar sobre Jesus. Jesus não é só uma porta, ele é também um caminho. Nós caminhamos por cima dele. De certa forma, ele foi à nossa frente, aplanando esse caminho para que nós passássemos, e nós andamos por cima de Jesus. Nós andamos em cima de Jesus, em cima do que ele fez, em cima do que ele falou. Nós estamos em cima desse caminho que ele se tornou. Ele rasgou isso em si mesmo. Ele abriu um novo e vivo caminho através dele mesmo, na sua carne, na crucificação. Quando aquele véu foi rasgado, havia um caminho depois desse véu, um caminho que leva ao Pai. Pensando assim, a graça de Deus, o amor de Jesus manifestado na obra de salvação é tão mais intenso, é tão mais agressivo para ele, é um amor tão mais intenso, tão profundo, a ponto de alguém se tornar o caminho sobre o qual as pessoas pisam. Já parou para pensar em quanto amor isso representa? Porque se nós tivéssemos que abrir o caminho por nós mesmos e aplainar e aterrar, nós não conseguiríamos chegar ao Pai. Ele é a escada sobre o qual os anjos vêm e vão. Ele é o caminho para Deus, ele nos liga ao Pai outra vez. E mais uma vez refletindo sobre Filipenses 2, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. De certa forma, nós precisamos estar dispostos a nos tornar caminhos para que as pessoas cheguem a Jesus. Não se trata de nós apontarmos uma direção apenas. Muitas pessoas não vão ir a Jesus porque nós estamos gritando, vá para lá, vá para cá, é lá que ele está. Muitas pessoas precisarão passar por nós, pela nossa vida, pela nossa falta de sono, pelo nosso excesso de trabalho, pela nossa dedicação, pelo tempo investido, pelas nossas orações, especialmente as nossas orações, o nosso labor na palavra em ensinar as pessoas. Todas essas coisas nos rebaixam, nos humilham, nos colocam com uma mentalidade servil. Não é uma mentalidade servil a Deus e servir porque Deus é mau e nos obriga a servi-lo. Não, é servir as pessoas, é servir aqueles que Jesus ama, da mesma forma como nós fomos um dia servidos por ele e continuamos sendo servidos e ministrados por ele, porque ministério é serviço. Embora as pessoas tenham o hábito de acreditar que o ministério é algum tipo de honra, não, o ministério não é uma honra para o homem, o ministério é um serviço. Se você tem algum ministério na igreja, você é servo da igreja e você serve a igreja através daquele seu ministério. Isso quer dizer que se você é muito apegado ao seu ministério como sendo seu, ok, sirva o melhor que você puder, mas reconheça que você é servo da igreja e que o dia que os seus serviços não forem mais necessários, você é só um servo. E no dia que os seus serviços forem mais necessários, você é só um servo. E se você tem obedecido à graça de Deus em servir com o seu ministério, você tem obedecido à unção do Espírito Santo em servir com esse ministério específico que Deus te deu, não é para você nenhum tipo de honra, porque você é só um servo inútil que só fez o que foi ordenado. Esse sentimento de ser servil houve em Cristo Jesus, e houve tanto nele a ponto de ele se fazer um caminho para ser pisado
por nós. E nós fomos sarados porque ele pisou esse caminho antes de nós, pelas suas pisaduras, pelas suas pegadas, pelo trajeto que ele fez, pela sua própria carne, o trajeto que ele fez pisando em lugares insalubres, em lugares terríveis, com a sua própria carne esmagando todas as montanhas e erguendo todos os vales. Ele fez isso por nós. Ele fez o caminho para que nós pudéssemos passar e ele se tornou o caminho. O amor de Jesus é ainda mais intenso por nós do que aquilo que o nosso senso comum diz. Quanto mais nós contemplamos a cruz, mais intensa ela se torna. Mais dificilmente nós conseguimos ignorar o peso, a densidade, o valor, a profundidade da graça, do amor de Deus manifestado na cruz, que Cristo carregou e sofreu por nós. Não há dúvidas de que não há amor maior. É impossível algum amor sequer se aproximar do amor que Jesus Cristo demonstrou na cruz por nós, padecendo em nosso lugar, para ser o caminho que nos conduz ao Pai. Tenha em você a mesma disposição que houve em Cristo Jesus, de se tornar um caminho pelo qual as pessoas podem passar. Você não pode levar as pessoas a Deus, porque quem faz isso é Cristo. Mas se for preciso, conduza as pessoas a Cristo, com prejuízo da sua própria vida. Doe-se, entregue-se, oferte-se, queime a si mesmo. Não é algo que trará algum tipo de orgulho para você ou de glória para você, porque os apóstolos que fizeram isso, os discípulos que fizeram isso, foram queimados em fogueiras, foram empalados, foram assassinados, foram traídos, foram jogados para as feras, foram abandonados. O mundo não vai reconhecer o que você faz e muitas vezes nem mesmo as pessoas que você tem servido reconhecem o seu trabalho, o seu esforço. Não espere reconhecimento, mas abaixe-se, encurve-se a ponto de ser o chão em que as pessoas pisam, nessa caminhada que elas estão fazendo para conhecer verdadeiramente a Jesus. Dedique-se a isso. Bom, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar no gostei e de deixar um comentário para mim. Eu tô pensando em fazer um vídeo só com as leituras dos comentários de alguns vídeos específicos que realmente me fizeram refletir bastante. E eu gosto muito como os comentários de vocês são complementares àquilo que eu falo. E eu fico até um pouco ressentido de não fazer esses conteúdos de leitura dos comentários para agradecer vocês e honrar vocês pela interação que vocês têm com o canal, pelo esforço que vocês têm de propor suas próprias ideias e completar aquilo que tem sido apresentado aqui. Eu agradeço de coração por todas as reflexões que vocês me fazem ter por meio dos comentários. Eu realmente agradeço. Você pode me acompanhar nas minhas redes sociais através do Facebook e do Instagram. Os endereços estão aparecendo aqui na tela. E se você gostou desse conteúdo e gostaria de ver mais e mais coisas produzidas aqui, pense em se tornar um patrão desse canal através do patreon.com/Davi Mesquita. Um abraço, até o próximo vídeo e fique com Deus. Tchau.